Olá, uma boa noite. Salve, salve, galera. Meu nome é William Santos, do Ministério Adventista de Motociclistas. Estamos chegando mais uma vez, mais uma quinta-feira aqui para essa nossa live especial. Estou falando aqui de Itararé e de Itararé para o Brasil e o mundo aí. E que bom que você está chegando, que bom que você está mais uma vez nesse moto encontro virtual. Ainda não voltaram. Estamos começando alguns encontros, alguns eventos que eu vejo aí, mas ainda não voltamos aos nossos eventos, nossos moto-encontros. Então, enquanto não temos nosso moto-encontro presencial, estamos iniciando aqui mais uma quinta-feira com o nosso moto-encontro virtual. E quero deixar meu abraço aqui para o Alessandro Cavalheiro. Uma boa noite, meu irmão. Moto abraço para você. Você que está chegando aí, pelo menos foi o primeiro aí que se manifestou. E muito boa noite para você, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho nessa quinta-feira. E quem mais está chegando aí, dá um toque para gente, se manifesta, dá uma boa noite, fala de onde você está chegando, que eu quero mandar meu moto abraço para você também, tá certo? Nós temos aqui também o Felipe Muniz, que está chegando também. Uma boa noite para você, Felipe Muniz. Opa, obrigado pelo carinho, obrigado por estar com a gente aí, obrigado por mais uma vez estar presente aqui nessa nossa live de todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui, esse Moto Encontro Virtual. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quero agradecer, estou vendo que está chegando aí também o nosso irmão de colete aqui de Itararé, o nosso Eber Eros. Meu moto abraço para você, o nosso diretor de eventos aqui do MC-MAN, Ministério Adventista de Motociclista. Deus abençoe, um moto abraço para você também, meu irmão, parceiraço, tá sempre junto com a gente aí. E você que está chegando, né, sinta-se bem aqui, a nossa conversa. Hoje eu falo que é um bate-papo legal, porque é tudo aqui informal, é como os nossos moto-encontros, né? Não tem ali formalidade, a gente chega, conversa, conhece, joga a conversa fora, dá risada, faz novas amizades, conta história, né? E estamos sempre juntos. Então, obrigado mais uma vez pela presença, obrigado pelo carinho. Você que está reservando mais um instantezinho desta quinta-feira, porque eu sei que não é fácil, às vezes você chegando aí do trabalho, correria o dia todo, a semana toda, e chega na quinta-feira, às vezes cansado, essa hora, e ainda reserva um tempinho para estar aqui com a gente. Então, muito obrigado pelo carinho, pela presença, por você estar com a gente mais uma vez nesse encontro marcado de todas as quintas-feiras. E estamos começando hoje, né, com um tema legal, justiça. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje, né? E só gostaria de passar para você também, aquele que ainda não pediu, se você não tem, nós temos os 2 livros aqui que a gente manda de presente, não custa nada para você, tá bom? Esse aqui é A Maior Esperança, um livro com uma leitura muito gostosa, muito dinâmica, esse aqui com a foto na capa, e esse aqui da família, ok? Esse é sempre muito útil para você que às vezes tem alguns ajustes que precisa fazer no relacionamento conjugal. É muito bom esse livro. Aí você fala assim, não, a minha tá ok. Pode melhorar, ok? Porque tem umas dicas muito boas. Então, se você quiser, se você pedir, aí fala, eu quero. Aí você fala, qual que você quer? Esse ou esse? Mas se você falar, eu quero os 2, eu mando os 2. Então, é só colocar aí, eu quero o seu endereço, que eu mando para você. Você não paga correio, não paga nada. É um carinho, é um presente pela sua presença, por estar aqui com a gente, tá certo? É uma forma de a gente dizer muito obrigado para você que está chegando. Tá ok? Então, tamo junto, meu irmão. Obrigado aí. Na verdade, Alessandro, show é a presença de vocês, tá certo? Show é o carinho que a gente recebe de vocês aí, por estar com a gente, por reservar ainda um tempinho de um dia tão corrido, tantas responsabilidades, e aí ainda está aqui com a gente. Então, eu não quero demorar, quero ser rápido para que você não se canse, para que você possa descansar, para que você possa ter um tempo aí com a família também, tá certo? Porque depois de estar corrido, chega em casa, toma um banho, às vezes nem tomou banho, nem deu tempo ainda, e às vezes você chega
e ainda deixa um tempinho para nós, então eu não quero demorar. Felipe, você quer os dois? Legal. Só pode, se quiser colocar no meu Messenger, ou se quiser colocar aí nos comentários mesmo, o seu endereço com CEP e tudo, eu mando para você. Amanhã mesmo a gente coloca no correio aí, e será um prazer, uma alegria mandar para vocês, tá bom? Mando para você e mando para quem mais precisar. É um presente que a gente faz como, na verdade, é uma forma de dizer muito obrigado, tá certo? É como se a gente estivesse materializando um pouquinho o carinho de vocês aí, dizer muito obrigado, tá certo? Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho, não quero demorar, eu quero deixar que você descanse também, não quero que você se canse da gente, vamos começar falando do nosso tema de hoje. O tema de hoje é questão de justiça, ok? E aí, nós somos pessoas que temos senso de justiça, às vezes forte, às vezes tem alguns que querem fazer justiça com as próprias mãos, é assim ou não é? Tem coisa que às vezes a gente vê, tem coisa que a gente vivencia e às vezes aquilo nos irrita e a gente toma às vezes as dores para nós e nós queremos fazer justiça. Ninguém gosta de ser injustiçado, não é verdade? Se nós não gostamos de ser injustiçados, as nossas atitudes também devem ser justas com o nosso parceiro, com o nosso semelhante, com o nosso irmão estradeiro, com a família, com quem quer que seja. Na verdade, não é só com os irmãos de colete, os irmãos de estrada, mas nós devemos fazer isso com cada um que nós temos contato, com quem nós nos relacionamos, com o ser humano. E então pelo menos deveria ser dessa forma, tá certo? Então, por exemplo, às vezes a gente sai para um evento, sai para um lugar, o que você acha? Você acha legal? Você acha que é justo a gente sair junto e depois deixa o camarada lá e vem embora, ele que se vira? Não é justo, né? Na verdade, como diz aí, alguns lugares, algumas regiões falam, isso é trairagem. Isso não se faz, isso não deixa o irmão lá, não deixa o irmão para trás. E então, realmente, na verdade, quando a gente sai juntos, o certo, o ideal, o gostoso é que a gente volte juntos. Ah, mas o camarada... Não, cada um tem o seu estilo. O que é combinado não é caro, né? Por isso que a gente tem que combinar o que vamos fazer, deve ser programado. Às vezes quando você sai aleatória, beleza, mas você vai para um evento, mas ainda que a saída aleatória, eu digo assim, beleza na questão que você está indo, curtindo, mas nunca nós devemos deixar um parceiro, um irmão, um camarada para trás. Isso não se deve fazer, mesmo porque... né? A gente não gostaria de ficar para trás. Caramba, o Weber tá aí, né? O Weber aqui, nosso parceiro aqui de MC mesmo, aqui da cidade. E vamos dizer que o Weber chega e vai embora, não fala nada, e quando vejo, oh, cadê o Weber? Cadê? O camarada me deixou? Ah, isso não se faz. A gente fica aí doído quando isso acontece, né? E a gente fica às vezes até pensando em dar o troco a hora que, ou então a hora que encontrar o camarada, chamar ele junto, falar, o que é isso que você fez? Então, aquilo que nós não devemos, aquilo que nós não queremos para nós não devemos agir com os outros. E também outra coisa que eu acho legal, que eu acho importante, que eu acho que não é justo, vocês saem num comboio e tem às vezes aquele que tem uma moto maior, mais potente, maior cavalo, e tem aquela com a menor cilindrada, que às vezes não anda a mesma coisa, e tem alguns que gostam de acelerar e deixar o outro para trás, e lá na frente depois se encontra. Eu acho que não é legal. É uma opinião minha, ok? Eu não sou dono da verdade, mas é uma opinião minha. Por quê? Porque quando a gente sai junto, independente da cilindrada, a gente sabe que a cilindrada é menor. Então fala assim, ó, você sai um horário, eu saio outro. Porque esse negócio de sair e deixar o outro para trás, e se quebra? Como que eu vou saber que o camarada se quebrou? Às vezes está na estrada e às vezes não tem sinal de celular. Então nós temos que cuidar. Não é justo sair e deixar porque o outro tem a cilindrada menor, a moto anda menos. O legal, o gostoso de um comboio é a gente participar junto, é sair junto, é parar junto. Quebrou a moto, para todo mundo, resolve, é mais fácil. É mais fácil de resolver quando estamos juntos, quando estamos unidos, do que quando a gente está sozinho ou quando se deixa o outro sozinho.
tá certo? Então, não é legal, não é justo. Agora, uma outra coisa que às vezes a gente vê muito em alguns MCs, não são todos, é aquilo que eu falo. Às vezes eu vou expressar aqui a minha opinião, ok? Mas como eu disse, você pode discordar, não tem problema. E não é certo, não é errado. É questão de pensamento. No meu pensamento, né, existe alguns motoclubes aí que às vezes ele se aproveita bastante do membro PP, daquele membro que está começando, está iniciando, tá certo? E manda o camarada lavar moto, fazer serviço, trazer as coisas, né? Eu acho que não... Meu pensamento, eu acho que não está ali para isso. Eu acho que o membro PP, ele está ali para aprender o que é ser um motociclista, o que é ser um irmão, é aprender os fundamentos do motociclismo. Mas como que ele vai aprender os fundamentos do motociclismo se eu me aproveito dele? Como que ele vai aprender os fundamentos de irmandade, igualdade, lealdade, fraternidade? Como que ele vai aprender isso se na oportunidade que eu tenho, se eu estou numa função de hierarquia acima, né, eu me aproveito dele, eu piso, então ele não vai aprender a meu ver, ele não estará aprendendo esses fundamentos do motociclismo, mas ele vai estar aprendendo que ele pode tirar proveito da situação, pode se aproveitar de alguém que está numa função um pouco abaixo dele hierarquicamente. Tá certo? Essa é a minha opinião. Então eu não acho justo quando alguém se aproveita porque o membro é PP. Na verdade, ele está ali para aprender. E se ele está para aprender, eu que estou há mais tempo, eu tenho que agir como eu quero que ele faça depois. Então, se eu agir dessa forma com ele, ele vai agir da mesma forma com outros. Eu acho que respeito não importa, nós temos que respeitar a todos. Existe a hierarquia? Lógico que existe, mas eu tenho que respeitar desde a menor função à maior, não de mais importante e menos importante. Importante todos nós somos, tá certo? Mas funções de responsabilidades menores e maiores, todos devem ser respeitados, o ser humano deve ser respeitado. Então é dessa forma que eu acredito. Então eu acho que nesse ponto, justiça é tratar todos com igualdade. A gente não fala da igualdade, a gente não fala da caveira, que a caveira mostra a igualdade. Nós temos a nossa diversidade, mas na essência nós somos iguais. Por quê? Porque embaixo dessa pele aqui, ó, não existe preto, branco, feio, bonito, gordo, magro, rico, pobre, tá certo? Homem, mulher, embaixo dessa pele nós somos todos iguais. E como que eu vou mostrar essa igualdade se eu me aproveito do outro que está chegando só porque ele é PP? Não, quero ver se ele serve, está apto para permanecer. Então eu não concordo, eu não acho justo, mas é a minha opinião. E você pode se manifestar aí, se você falar assim, não, eu acho que tem que ser assim mesmo, eu acho que deve ser desse jeito, pode se manifestar. Eu estou colocando a minha opinião e o que eu entendo por justiça dentro dessa situação, dentro desse caso, né? Nós às vezes nós temos, às vezes, participando, agora não, com essa pandemia, mas se Deus quiser, logo as coisas começam a voltar. Eu já tenho visto que, às vezes, no Face, algum marcando um evento aqui, outro ali, então as coisas estão querendo voltar. Mas, quando começar a voltar os eventos, os motoencontros, muitas vezes, no cartaz de havia caído a nossa conexão, pessoal, e nós estamos continuando aqui do ponto onde nós paramos, ok? Obrigado pela presença, os que já voltaram, obrigado por ter voltado, os que estão entrando agora, meu moto abraço para você, meu carinho aí com você, que Deus te abençoe, obrigado pela presença. Então vamos retomar de onde nós paramos. Nós estávamos aqui falando na questão da justiça, e eu ia entrar agora no ponto também, quando existem alguns eventos aí, nós, como eu estava falando, logo os eventos estão começando a reaparecer, um aqui, outro ali, eu tenho visto, às vezes distante de onde eu moro, mas eu tenho começado a ver que estão começando a reaparecer, logo,
os eventos aí começam de novo, se Deus quiser as coisas vão se acalmar aí, e os eventos voltam de novo, e nós vamos poder nos encontrar nesses eventos agora de forma presencial. E é interessante, nós estávamos aqui falando a respeito de justiça, né? E é interessante que quando existe o cartaz, a propaganda dessa questão de justiça, ou de justiça, dos eventos, né? Às vezes você vê lá, bebida a preço justo, lanche a preço justo. E o que você entende por lanche ou bebida a preço justo? O que eu entendo é que ali não está combinado o preço, não sei quanto vai ser cobrado, mas nós estamos entendendo, estamos confiando que eles não irão nos explorar. Nós estamos entendendo que eles não vão tirar proveito, que eu não vou, quando eu faço isso, eu não vou tirar proveito de você. Não é? É o que a gente entende. Porque bebida a preço justo, lanche a preço justo, né? E nós que somos irmãos parceiros estamos acostumados a ir nesses eventos, é o que nós entendemos, está a preço justo? Eu não sei qual será o preço, mas o que eu sei é que eu não vou ser explorado. O que eu entendo é que eu não serei explorado. Você entende que você não será explorado, né? Hoje em dia, a gente tem medo, às vezes, de mandar a moto, o carro para algum lugar, né? Paulinho Doni, graça e paz para você também, meu irmão. Obrigado pela presença aí. Às vezes a gente manda para o concerto, para uma oficina, e a gente fica com medo de... Mas quanto? A gente quer saber o preço antes, né? A gente quer saber o preço antes, por quê? Com medo de ser explorado, porque se não foi combinado o preço, né? Então, irmão Gelson Assis, um abraço, meu irmão, a paz para você também, obrigado, você está chegando aí com a gente também, né? Não, mas estamos junto, estamos aí, estamos conversando aí, obrigado, não tem nada, demorou nada não, o importante é que está aqui com a gente. Então, quando a gente manda, eu pelo menos quando mando alguma coisa, às vezes o mecânico fala assim, ó, não sei, vai ter que, mas eu falo assim, mais ou menos, o mínimo, se tiver tudo mais ou menos, é tanto, e qual é o máximo? Para eu saber se dentro desse mínimo ou máximo vai estar dentro do meu orçamento, daquilo que eu vou poder arcar. Porque, infelizmente, existe muitos que se aproveitam da situação. Então, quando alguém coloca lá num evento, lanche a preço justo, bebida a preço justo, você está entendendo que você não será explorado. Não é isso? É isso. Então, nós temos que... Porque se eles fizerem e se te explorarem demais, no próximo que eles organizarem, você acaba não indo. Fala assim, não, lá eu não vou. Porque eles falam uma coisa, mas depois arranca o couro da gente. Não é assim? Então é desse jeito. Então nós temos que nós vamos, quando nós ouvimos isso, nós vamos na confiança que realmente vamos pagar um preço justo, um preço de mercado, e não um preço exorbitante, porque naquele momento só tem aquilo mesmo e você não tem para onde recorrer. Tá certo? Então isso eu entendo. Então nós temos o senso de justiça, e quando nós somos injustiçados, nós falamos, nós reclamamos, né? Se está dentro da nossa alçada, a gente procura tomar providências em todas as situações, né? Pode ser no trabalho, pode ser questão de relacionamento, no motoencontro, seja lá onde for, no motoclube. Ninguém quer ser injustiçado, tá certo? Então, nós entendemos isso. Então, eu gostaria, para não ficar tarde demais, falando a respeito nessa questão de justiça, eu gostaria de, antes de você descansar essa noite, eu gostaria de fazer uma reflexão com você sobre esse tema. Vamos lá? Vamos fazer então. E o tema de hoje, né, é sobre justiça, e quando a gente fala em reflexão, nós vamos ler um trechinho pequeno da palavra de Deus, mas você que está chegando entenda, aqui não tem placa de igreja, tá ok? Por isso que nós falamos sempre no cartaz lá de anúncio, de propaganda da nossa live, sem placa e sem preconceito, porque somos todos irmãos, tá ok? Independente da sua fé, independente da sua classe social, independente da cilindrada, independente se você tem moto ou está sem moto, nós somos todos irmãos, ok? Então, vamos lá. E aí eu convido você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus no capítulo 20.
E eu peço para você abrir, se estiver com a Bíblia perto, porque eu não quero que você confie naquilo que eu estou falando. Eu quero que você confie no que está escrito, é na palavra de Deus. Porque o que o William fala não importa nada. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Ok? Então abra aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Eu quero ler com você o verso 13 e o verso 14 esta noite, ok? Vamos lá? Então vamos. Achou aí? Beleza. Então vamos lá. Capítulo 20, o verso 13 e 14 diz assim, olha. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou porventura, será que não me é lícito fazer o que eu quero daquilo que é meu? Que texto é esse? Vamos entender o contexto, o que estava acontecendo, para a gente entender por que o proprietário falou essas palavras? Vamos entender. Aqui, Jesus estava falando para as pessoas, ensinando, e ele estava dizendo o reino do céu, mostrando para que a pessoa entendesse como que era o reino do céu. O reino do céu era semelhante, aqui foi uma parábola que ele contou, não foi uma história verdadeira, mas foi uma ilustração que ele fez para as pessoas entenderem qual era a recompensa que Deus tinha para oferecer para aquelas pessoas. E isso serve para nós entendermos qual é a recompensa que ele tem para mim e para você. Tá certo? Então ele falou assim, olha, o reino dos céus, ele é igual, é semelhante a um homem, que um dono de uma fazenda, de uma casa, né, que ele saiu para arrumar trabalhadores para trabalhar na sua plantação, na sua vinha, ok? E ele precisava de pessoas para trabalhar aquele dia. Interessante que lá naquele período, né, o tempo era contado assim, não era 24 horas, que nem nós contamos hoje. Era 12 horas dia e 12 horas noite. Então, as 12 horas do dia era contado de hora em hora, mas as 12 horas da noite era contado em vigílias. Tinha a vigília grega e a vigília judaica. Então uma delas, agora eu me confundi, não lembro qual delas, parece que a vigília judaica era de 4 em 4 horas, ok? Então das 6 às 10 da noite, a segunda vigília das 10 da noite até 2 da manhã, e a terceira vigília das 2 até às 6 da manhã. Já a vigília grega, ela era, ou romana, ela era contada de 3 em 3 horas, ou seja, das 6 às 9, da segunda vigília das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6. Ou seja, dava 6 horas dia e 6 horas noite, ou 12 horas dia e 12 horas noite, ok? Então, quando ele saía para trabalhar, ele saiu de madrugada para achar trabalhadores, como, vamos dizer assim, pessoas boia fria, diarista, para trabalhar aquele dia, eu contratar por um dia. E aí ele saiu de madrugada e ele encontrou um grupo de trabalhadores e ele combinou que pagaria 1 denário para eles trabalhar o dia todo, ou seja, das 6 da manhã até as 6 da tarde, ok? Então esse era o trabalho. E aí ele saiu e arrumou vários trabalhadores, ok. Quando foi na hora nona, aqui diz, hora nona, para nós, hora nona não, na terceira para nós, hora era às 9 horas da manhã. Então às 9 horas da manhã, ele sai novamente, encontra mais alguns que não estavam ali trabalhando e ofereceu para eles, olha, vocês não querem ir lá trabalhar o meu dia? Eu pago o preço justo. E aí eles aceitaram, eles não combinaram o preço, eles combinaram o preço apenas da primeira turma, que começou às 6 da manhã. Combinou o quê? Ele pagaria 1 denário para eles, para trabalhar o dia todo. E eles aceitaram, não, legal, esse preço tá bom, nós vamos trabalhar. Quando foi esses que ele encontrou, às 9 horas da manhã, ele só falou assim, olha, vocês não querem? Queremos, então pode ir lá que eu vou pagar um preço justo. Assim como nós falamos que, olha, vem aqui o nosso evento, bebida a preço justo, você entende que você não vai ser explorado. Aqueles homens confiaram que eles não seriam explorados,
ok? E aí, meio-dia, ele encontrou outras pessoas, falou assim, olha, vocês não querem? Eu estou precisando ainda de mais trabalhadores. Não, nós queremos. Ele fez isso às 6 e às 3 horas da tarde, ele arrumou mais trabalhadores e falou assim, olha, eu pago o preço justo. Mas não parou por aí. Ele andando ainda às 5 horas da tarde, ou seja, faltava só 1 hora de trabalho, ele encontra um grupo e fala assim, mas o que vocês estão fazendo aí que vocês não estão trabalhando o dia todo? Nós não encontramos ninguém que nos contratasse. Isso que eu estou falando, está tudo aqui no capítulo 20. Depois você lê o capítulo 20 inteiro aí, você vai ver o que aconteceu. E aí ele fala assim, olha, ninguém nos contratou. Eu falei, se vocês quiserem, vocês ainda tem mais 1 hora pela frente, vai lá que eu estou precisando de trabalhador. E eu pago o preço justo. Ok, eles aceitaram, falei assim, pelo menos 1 hora é melhor do que nada. E eles foram lá e trabalharam. Chegou, terminou o dia, aquele proprietário pediu que o administrador chamasse as pessoas para que ele fosse pagar. Interessante que ele começou a pagar pelos últimos primeiro, esses últimos que foram trabalhar às 5 horas da tarde, até às 6. E aí quando eles chegaram para receber, eles receberam 1 denário. Opa! Aqueles que começaram a trabalhar o dia todo, falaram assim, se esse que começou agora recebeu 1 denário, quanto será que nós não vamos receber, hein? Aí eles começaram a aumentar a sua expectativa. Quando chega a vez dele, eles também receberam 1 denário. Eles receberam e ficaram agora resmungando, reclamando. E aí, sabe aquele ditado que diz assim, o combinado não é caro? Você conhece, né? Eu uso bastante. Olha, o combinado não é caro. Nós combinamos, se eu combinei, eu tenho que cumprir. Eu já tomei prejuízo em serviços, né, que eu combinei. Por quê? Porque eu combinei uma coisa e depois houve alteração, mas como eu tinha confirmado, eu tinha que manter aquilo. A pessoa não tinha culpa. Se eu errei em alguma coisa, a culpa não era dele. Combinado não é caro, combinado é combinado. Né? Eu acho que isso é para ambas as partes, ok? E aí, aqueles homens viram que receberam mesmo, falaram assim, mas isso não é justo. Isso não é justo, né? Nós trabalhamos o dia todo, recebemos 1 denário. É quando ele percebe a reclamação deles, fala assim, irmão, em outras palavras aqui, né? Na nossa linguagem, vai assim, irmão, o que está acontecendo? Como assim não é justo? Não foi o que nós combinamos? O que eu combinei com você? Não, combinou 1 denário. E quanto eu te paguei? 1 denário. Falei, pois é. Eu te paguei 1 denário, então não estou sendo injusto, eu estou pagando exatamente aquilo que eu combinei. E quando eu combinei, você achou que estava muito bom. Agora, se eu quero pagar a mesma coisa para os outros, qual o problema? O que é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser pegar o dinheiro e rasgar, eu posso rasgar. Se eu quiser pegar o dinheiro e dar tudo para... Agora, aqui entre nós, por que ele estava reclamando que é justo? Porque ele trabalhou mais e recebeu a mesma coisa. Mas foi o combinado, não foi? Mas interessante, se ele tivesse, fosse um daqueles outros que entrou à tarde e tivesse sido 1 denário, ele estaria reclamando? Interessante que às vezes a gente acha que é injusto porque o outro ganhou mais. Mas foi o que nós combinamos. Então, vamos dar um outro exemplo claro aqui. Veja só. Nós vamos pegar um ônibus de São Paulo para Curitiba. O ônibus sai 6 horas da tarde. E eu chego lá na rodoviária meio-dia. Estou desde a meio-dia até 6 horas da tarde esperando o ônibus. Mas teve o outro colega lá que ele chegou na rodoviária na hora que o ônibus parou, foi a hora que ele chegou. Então, ele não esperou nada. O outro ficou lá 6 horas lá, como é que fala? Ficou com aquele chá de banco esperando da hora, enquanto o outro só chegou e entrou no ônibus. Por que ele chegou, não esperou nada? Ele vai ter que descer antes? Não. Ele pode ir até o final? Pode. Por quê? Porque é o trajeto dele. O que isso Deus estava querendo, Jesus Cristo estava querendo ensinar para eles? Não importa a recompensa que eu tenho para vocês, não é diferente, é a mesma recompensa para todos. Afinal, ele disse ali, aquele senhor, o proprietário, ele disse assim, o dinheiro que é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser dar mais para alguém, que mal há nisso?
Eu posso, agora, se eu combinei com você, eu não paguei o que eu combinei, então eu não fui injusto. Então pegue o que é seu e pode ir. Agora, aquilo que é meu, eu faço o que eu quero. Sabe, nós somos salvos pela graça. Eu e você, nós não somos merecedores, não. Nós somos sangue ruim. A gente fala assim, não, eu só quero o bem. Quer o bem, mas a hora que alguém pisa no meu calo, eu falei, ai, sai de baixo, porque se a mão alcançar, eu acerto o primeiro que está na frente. Às vezes a gente é assim, não é? A gente é rápido para responder. Então, eu sou sangue bom nada, eu sou sangue ruim. Eu não sou merecedor. Esse sangue aqui é um sangue pecador, esse coração aqui é um coração pecador. Aquilo que eu faço de bom é a misericórdia de Deus agindo na minha vida. Você entende? Então eu não sou merecedor de salvação. Ele me dá a salvação. Agora, eu mereço uma salvação maior que a sua? Só porque, vamos dizer, eu estou há mais tempo aqui nesse caminho, tentando seguir ele do jeito que... Então eu estou mais tempo, eu mereço mais salvação. Não existe mais salvação e menos salvação, existe apenas salvação. Sabe? Alguém que estava afogando e foi tirado lá, não tem aquele que foi salvo mais e o que foi salvo menos de ser afogado. Ou foi salvo ou morreu. Então, a recompensa que Deus tem para mim e para você é igual para todos. Ele quer uma vida eterna para todos nós. Se você está com uma vida sofrida, Ele vai tirar isso e vai dar algo novo, algo bom para você. Se o outro passou por uma situação, uma grande perda na vida, Ele vai restituir isso aí. Então, ou seja, a recompensa da salvação, da vida eterna é para todos. Aquele que seguiu a vida toda os caminhos de Deus e aquele que aceitou a Deus no sprint final, na última hora da sua vida, a recompensa é para todos. Ah, é justo ou não é? Peraí, eu não tenho direito à salvação, eu recebo de graça. Então não tem essa de ser justo ou injusto, né? Eu tenho que me alegrar de ser salvo. Eu tenho que me alegrar de receber a vida eterna. Eu tenho que me alegrar de ser perdoado pelas coisas erradas que eu já fiz na vida. Eu tenho que me alegrar por saber que Ele não desistiu de mim. Eu tenho que me alegrar sabendo que tantas coisas eu já fiz e Ele ainda é capaz de me perdoar. É isso que você tem que se alegrar. É nisso aí que você tem que se apegar. Então, meu querido irmão, por isso que eu falo para você, aquela questão da caveira, nós somos todos iguais. Eu não mereço mais, ninguém merece mais ou menos. Ninguém é mais bonito ou mais feio, nós somos, na essência, nós somos todos iguais. E na essência, nós vamos receber a mesma recompensa, que é a vida eterna. Se eu aceitar, porque se eu não aceitar, ele vai respeitar a minha decisão. Não pensa que ele vai me salvar mesmo que eu não queira. Não. Isso está muito claro na palavra de Deus. Né? Jesus Cristo disse assim, a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, muito lhe será cobrado. Né? Alguns eles vai ser separado, ele diz, que para a vida eterna. Outros ele vai separar para a morte eterna. Por quê? Porque ele vai respeitar a minha decisão e a sua também. Amor, na verdade, é aquele que dá liberdade para escolher. Por exemplo, eu amo meu filho, mas se ele escolher coisas erradas, eu vou continuar amando, mas eu tenho que respeitar a escolha dele. Ele não é mais criança. E ele vai seguir o caminho que ele quer seguir. Eu vou continuar amando. E o que eu puder fazer para orientá-lo, para salvá-lo, para tirar daquela direção, eu vou fazer. Porque eu amo, mas ainda assim eu vou respeitar, eu tenho que respeitar, não tem como eu fazer ele seguir à força outro caminho. E ele não vai te obrigar ou me obrigar a aceitar a recompensa que ele tem para nos oferecer. Mas eu vou falar uma coisa para você, a recompensa que ele tem para nós é mais do que justa. A recompensa que ele tem para mim e para você é maravilhosa. A recompensa que ele tem para nós é a vida eterna. Se eu e você aceitarmos, você quer aceitar? Eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. Então, por que o que ele tem para me dar é justo? Porque não é pela minha justiça que eu vou ser salvo, mas pela justiça de Jesus Cristo, que um dia deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Ele foi
a morte substituta, ele substituiu, era para eu estar morrendo, mas ele morreu em meu lugar. Então eu tenho que ser grato a isso e não imaginar que eu poderia ter menos ou mais do que o outro, porque vida eterna é vida eterna, não tem mais vida eterna ou menos vida eterna, se tiver menos não é vida eterna, e é o que ele tem preparado para mim e para você. Por isso, eu quero convidar a você a fazer uma entrega nas mãos dele, entregar sua vida e falar assim: Senhor, me perdoe, Senhor, toma a minha vida, Senhor, toma o meu coração e transforma o meu ser. Vamos fazer isso? Então eu quero te convidar a receber o que ele tem para você, porque ele é maravilhoso, o que ele tem para você e para mim. Então eu quero convidar nesse momento a fechar os seus olhos e a orar comigo. Vamos lá? Pai querido, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado pela sua infinita justiça que consegue conciliar amor e justiça. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos alcança aonde nós estamos. E nesse momento, ó Pai, nós queremos entregar nossa vida em Tuas mãos. Queremos que o Senhor faça um milagre da transformação em nossa vida e que nós paremos de murmurar, mas que nós possamos abrir o coração para aceitar as bênçãos e as maravilhas que o Senhor tem para oferecer para cada um de nós. Nós suplicamos esta bênção, Senhor, para cada um de nós, mas também para os nossos queridos onde quer que estejam. Alcance a cada um, salva-nos para o Teu reino, transforma-nos numa nova criatura em Tuas mãos. É o que suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, meu irmão, uma boa noite, minha irmã. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença. Na próxima quinta-feira estaremos juntos e eu aguardo você. Então tenha uma boa noite, um bom descanso e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Deus te abençoe.